paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós pedimos agora a presença dos Teus arcanjos e anjos, sitiando e guardando este local, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, e faz o mesmo em toda a nação brasileira, Senhor. Na casa de cada irmão seja sitiado pelo exército do Deus vivo, guarda-os, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Amados, o sangue de Jesus, ele é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar, vivificar, em nome de Jesus. Recebemos, Senhor, o Teu perdão, Senhor. Nós queremos declarar nesta noite, repita aí, amado, na sua casa: Jesus, Senhor, Tu és bem-vindo, entra na minha casa, toma Teu lugar de honra, Senhor. Batiza com o Teu Santo Espírito todos aqueles que ainda não são batizados com o Teu Santo Espírito, Senhor. Renova os dons espirituais, que haja, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome, Senhor. E se houver no nosso meio algum enfermo, que seja radicalmente curado no nome de Jesus. Oh, Senhor, sitia todo o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, Senhor, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor. E nós também te pedimos por todos os países, Senhor, que estão com guerra, que estão com rumores de guerra, que estão com catástrofes climáticas, Senhor, com fomes. Ah, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia deste planeta, Senhor. Tem misericórdia desses habitantes do planeta, porque muitos não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Senhor, dá ordens aos Teus arcanjos e anjos para visitar os hospitais, Senhor. Abençoa aqueles que estão internados, aqueles que estão nas UTIs, que estão nas salas de parto, nas salas de cirurgia, Senhor, nas emergências, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os médicos, os enfermeiros, técnicos, todas as pessoas, Senhor, que têm estado à frente nesta pandemia, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, nós declaramos que Tu és bem-vindo, Senhor. Declaramos o governo, o domínio e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E declaramos, eu declaro, cancelado, amarrado todo espírito de feitiçaria, todo espírito de encantamento, todo espírito de engano, em nome de Jesus, não prospera, porque nós declaramos que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente é ligado ao Espírito Santo de Deus, que a nossa vontade é sujeita ao nosso espírito, que é sujeito ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, queridos? Tá, vou falar mais pertinho. Eu falei que tem uma canção que talvez já tenha escutado demais, cantado demais. Tem gente que às vezes fica enjoado com alguma música, né? Mas quando eu sentei aqui e pensei numa aqui que eu vou tocar agora, me veio direto essa canção, que é Em Teus Braços, acho que é. Aquela música da Laura. E por quê? Porque há uma hora atrás, mais ou menos, eu estava conversando com a mãe sobre ansiedade, estar nervoso, situações em que tu se encontra sozinho, humanamente falando.
Não tem alguém para te dar o conforto, o abraço, a mão, o apoio, segurar as tuas mãos. E aí a mãe falou que quando ela não tinha Jesus, ela era criança, então não tinha Jesus, ela tinha um mecanismo, uma forma de tentar se acalmar, se autoconfortar e dizer, não tô sozinha, mesmo estando sozinha. Aí eu vou pedir de novo, faz lá, mãe, o que tu fazia com as mãos. Porque tu mostrou que segurava assim. Eu imaginava como uma pessoa, um adulto pega a mão de uma criança, ele pega assim, né? Então eu ficava assim. Ela falou que ela simulava como se alguém estivesse segurando a mão dela. Aí eu falei, nesses momentos de nervoso, ansiedade, enfim, ou de medo, quem sabe, de precisando de coragem. Aí eu falei pra mãe que eu também tinha esse costume de segurar a minha própria mão, não querendo simular nada, mas era uma reação. Não é o que eu falei, é um reflexo de quando está sozinho, de tentar te autoconfortar. Só que a gente, como eu falei antes, quem ouviu, não sei, vou repetir. Se a gente tem alguém para não nos deixar sozinho em todo o tempo, que é abrigo, é rocha, é firmeza, é apoio, é consolação, é libertação e é perdão, é o Senhor. Então, nos momentos de não só de tribulação, mas de ansiedade, de provação, de qualquer coisa do tipo, se tem uma mão que pode segurar a nossa, é o Senhor. Então nem sempre a gente vai ter esse apoio humano, esse conforto humano que às vezes para nós é muito importante, mas o do Senhor a gente sempre tem. Então por isso que me veio de cantar essa canção, apesar de já ter cantado inúmeras vezes. Mas enfim, eu só quis explicar isso para entenderem sobre o que processar nesse momento, o que compreender do Senhor, que na verdade a gente está cansado de saber, né, que o Senhor é sempre o nosso abrigo, o Senhor é sempre o nosso descanso e o Senhor é sempre o nosso amor. Ele sempre está com a mão estendida para o caído. Fica com esse microfone, senão não vai ser nada. Mão segura. Tu tem a tua mão estendida para aquele que está caído, para que se levante. E não importa o tamanho, não importa o peso, porque a tua mão é firme. Oh, querido, se você se encontra caído, se encontra cansado para prosseguir, lembra-te que o Senhor, Ele tem a sua mão estendida para ti. E Ele não olha para as tuas imperfeições, porque Ele olha para nós através do seu sangue que foi vertido na cruz, e Ele nos vê limpos, porque o seu sangue Ele é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante o que estávamos conversando, eu e a Helena, hoje, finalzinho da tarde, a respeito dos medos, das ansiedades, isso tudo, amados, são coisas que o inimigo lança, traz dúvida nos corações, nas mentes, né? E começa a lembrar das coisas que deram errado, das frustrações, para quê? Para impedir que o povo de Deus avance, para impedir que as pessoas conquistem, para paralisá-las. Isso não significa que elas não sentem, sentem sim. As pessoas sentem medo, nós estamos até comentando, às vezes as pessoas sentem tanto medo que às vezes chegam a urinar nas calças, né? E outras situações também. E é interessante que eu fiquei lembrando que quando ela estava falando, eu lembrei que por que uma criança, por que ficava lá fazendo assim com as mãos, né? Ficava fazendo assim com as mãos. Porque em algum momento houve uma mão que segurou,
que trouxe firmeza. Quando a criança começa a caminhar, a gente vai andar com ela na rua, como é que a gente anda com ela? Segurando a sua mãozinha. E a gente segura firme, né? E a gente diz o quê? Não solta a mão. Não solta a mão da mamãe nem do papai, porque é perigoso. Então, querido, se você andou soltando a mão do Senhor, lembra-te que Ele está com a sua mão estendida sempre. Sempre. Amém? E hoje ainda passei pensando muito a respeito de várias coisas, né? As coisas do mundo, as coisas pessoais, as coisas, várias pessoas, várias situações, né? Inclusive essa semana que passou, teve uma situação no nosso canal que alguém postou lá alguma coisa que alguém tinha, uma pessoa que a gente não conhece, dando grandes ensinos, né? E eu estava de plantão no fim de semana, no sábado, 12 horas à noite. Quando eu fui tirar o meu horário de intervalo, eu botei os fones de ouvido e fui ouvir. Aí eu ouvi alguma coisa e pensei, ai meu Deus do céu, socorro. Só que eu não ouvi tudo. E aí, conforme os comentários, eu precisei pegar e ouvir. E eu vou dizer para vocês que eu me incomodo com o fato, sabe quando tu tem que perder tempo, vamos dizer assim, com coisas que não geram vida, coisas que não edificam, porque daí a gente demora um tempão não glorificando a Deus, mas vendo as coisas que estão erradas, que são os enganos. E amados, o engano, ele é muito sutil. Ele é terrivelmente sutil, porque o engano, ele não é não é um ensino, ele é um ensino, né? Mas ele pega partes da Bíblia, partes da palavra de Deus e distorce. Ele fala tudo certinho, até na última ele distorce, ou algumas palavras no meio são distorcidas que modificam o sentido. E aí eu fiquei depois ouvindo, né? Precisei ouvir toda aquela pregação e a pessoa pedia para compartilhar. E então eu vou dizer para vocês, a partir de agora está proibido, vocês não botem mais coisas de pessoas que vocês não conheçam, tá? Porque se você está até aqui, se você chegou até aqui, porque certamente o ministério do pastor João Carlos os alcançou, o Espírito Santo de Deus os alcançou e vocês tiveram as vidas transformadas de alguma forma. A gente sempre falou para minha vida, inclusive, que o ministério do pastor João Carlos é um antes e um depois. Você era um religioso até conhecê-lo. Quando você conhece o ministério, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, através da vida dele, você modifica. É quase que impossível não ser transformados. Então, não foi através de pessoas que dizem um monte de bobagem que você foi transformado. Não. Então, se você tem algum testemunho de outro canal, de outras pessoas que nós não conhecemos, você manda para mim e eu vou olhar. Se edifica, tudo bem, a gente coloca, senão não. Porque eu não vou dar conta, amados, eu não vou dar conta. E se tem uma coisa que na minha vida, no ministério que o Senhor tem nos chamado foi, não aceitamos enganos. Porque o engano, ele vem com uma sutileza, é um leve engano. Mas faz um grande... Mas parece uma coisinha de nada. Aí a pessoa está lhe falando um monte de coisas da palavra, amém, você lá, amém, amém. Quando você está dizendo amém, você está recebendo. Só que mais adiante tem mais coisas, que são distorções. E, amados, precisamos pedir e clamar pelo discernimento de espíritos. Eu posso falar muita coisa bonitinha, posso saber a Bíblia de cor, mas eu não posso distorcer a palavra, amados. Eu não posso. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu sempre digo, Deus, tem gente que está pregando inverdades.
Aí eu sempre digo, rasgou essa página da Bíblia, né? Botou fora. Inclusive, essa pessoa que eu não conheço quem postou, não conheço, certamente a pessoa que postou deve ter recebido de alguém da sua confiança, né? Só que assim, ó, não dá para você passar adiante aquilo que você não ouve. E analisa. Porque você pode correr o risco de levar outras pessoas que estão começando a caminhar no Evangelho, que ainda não leram a Bíblia inteira, ainda tem gente que não foi nem batizado ainda com o Espírito Santo, e aí levar essas pessoas para o engano. E o engano, amado, é perda de salvação. Porque à medida que você vai indo para o engano, um abismo chama outro abismo. E vai. Tinha tanta coisa, amados, e tantas misturas, distorção da palavra, misturas, coisa que Deus nunca falou e nunca nós falamos aqui, porque de repente alguém está lá no canal e acredita que tudo que é postado no canal vem de Deus. Na final está lá no canal dos irmãos lá que era do pastor João Carlos Marques, então deve ser verdade. E tu vai passando para outras pessoas inverdades, sabe? E essas consequências são grandes, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos cobra, né? Vai cobrar de nós aquilo que é distorcido. Então, por favor mesmo, eu não vou falar aqui todas as coisas que foram muitas, do início ao fim, de inverdades, de mistura de coisas de nova era, coisas de feitiçaria, de ensinos de feitiçaria, tudo usando a palavra, misturando, distorcendo. Então assim, para mim o cúmulo do cúmulo foi que depois do arrebatamento, se você ficar, olha o que dizia lá, se você for deixado para trás, não se preocupe, porque vai vir uns seres, né, que vão, e outras pessoas, os que vão ser que vão ser arrebatados, vão ajudar aqueles que ficaram. Gente, isso é mentira, isso é ideologia, isso é ensino de demônio, isso não existe. Os que ficaram, a palavra diz, ficou. Então, não espere para você querer corrigir a sua vida depois. Esquece. Se tu não corrige a tua vida hoje, que mora numa democracia, é livre para fazer o que quiser. Você acha e tem o Espírito Santo aqui no planeta. Tu imagina quando o Espírito que nos ensina o certo ou errado sair do planeta, você acha que vai conseguir alguma coisa? Esquece, é mentira, tá? Tanto que serão salvos apenas os 144 mil lá. Eu sei que tem muitos líderes acreditando e acreditam, cada um anda na luz que tem. Eu lembro de um pastor amigo nosso que sempre dizia, não adianta, cada um anda na luz que tem. Então, se Deus não te revelar a verdade, se Jesus não te revelar, se o Espírito Santo não testificar, não adianta. Podem falar o que quiser, mas, amados, peçam dons de discernimento de espíritos, sabe? E outra coisa, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia, senão eu sou presa fácil. É muito fácil alguém chegar e dizer assim, não, porque isso aí é uma infração, está na lei. Mas e qual lei? Está na Constituição, ok, mas em qual dos artigos? O artigo 5º da Constituição, ele é gigante. Né? Em qual dos parágrafos, em qual dos, né? Então, assim, amados, eu fiquei assim, eu confesso para vocês que eu fiquei chocado. Com tudo aquilo, porque vira e mexe, eu peço, não coloque coisas sobre política, sobre isso, sobre aquilo, tem tanto fake news, tem tanta coisa, daqui a pouco a gente vai acabar, pode correr o risco de estar envolvido em coisas que não é nem verdade, sabe, passando mentiras, a gente não pode fazer isso. Então,
Inclusive que até os encontros com o pastor João Carlos, às vezes as pessoas entendem alguma coisa diferente, elas perguntam. E aí isso eu posso explicar para vocês. E aquele vídeo lá eu posso explicar todinho para vocês. Só que eu acho de verdade uma perda de tempo isso, né? Então que o Senhor... E vocês podem pensar assim, mas por que está exagerando, falando, perdendo tempo disso? Porque é sério. É muito sério. E não pense que quando você é tocado pelo espírito de engano, que é só aquela coisinha. Não é. Porque quando você disse amém, você recebeu. E quando você recebe, você leva isso para dentro da tua casa, para tua família, para tua vida. E olha, os olhos daqueles que estão debaixo desse espírito de engano, eles brilham, viu? Mas tem um brilho muito esquisito. Sabe, é um brilho, é um falso brilho. Tanto que Lúcifer era um anjo de luz, né? Aliás, ele era um... Oi? Ele era um querubim, né? Desculpe, não é anjo. Um querubim e de luz. Então, muito cuidado. Mas não cuidado, amados, com quem distorce a palavra. Sabe, cuidado. Cuidado, estão dando esperanças que não existem. Sabe, esses aí, desculpe, está a serviço do outro lado. Né? Mas isso tudo que eu estou falando, Jesus já advertiu na palavra. Paulo, inclusive, fala, esses aí que estão no nosso meio, que se dizem apóstolos, mas não são. No caso lá, eles eram apóstolos, né? E daí surgiam outros apóstolos. E você lê a história da igreja primitiva, você vai ver quantas vezes se levantou. O maior exemplo disso na Bíblia, e é fácil de verificar, é o Balaão. Todo mundo se lembra da mula de Balaão, né? Mas quem era Balaão? Era um profeta sem vergonha. Tanto que ele foi contratado pelo rei opositor de Israel, opositor do povo dele, né? Para amaldiçoar o povo de Deus, o seu povo. E cada vez que Balaão abria a boca, o que acontecia? Ele abençoava. Deus usava a boca dele e abençoava. A uma hora o rei, aquele lá, já estava indignado. Vamos dizer assim, eu te contratei para amaldiçoar e até agora tu só falou bênção. Por quê? Porque Deus tomava a boca dele. Mas aí Balaão deu um conselho para aquele rei. E sabe qual era o conselho? Faça uma festa vamos fazer uma festa de confraternização para declarar amizade entre os nossos povos, né? E coloquem os alimentos que eles não podem beber, não podem comer, as bebidas e muitas mulheres. Então, depois que beberem bastante, e o que aconteceu? O povo de Deus pecou. E aí? E o resto tudo você sabe. Então, amados, é uma coisinha de nada. Parece uma coisinha de nada, mas é sério. Eu sempre digo, quando alguém fala um negócio que está errado, eu sempre corrijo. Sempre corrijo, sabe por quê? Porque no mundo nós estávamos enganados. Eu lembro o dia que eu descobri, quando eu me converti lá, que eu não era de Deus. Como assim? Como que eu não sou? Ninguém nunca me perguntou nada. Como assim alguém decidiu que eu não sou? É mesmo que eu fiquei indignada. Fiquei furiosa, mas como assim? Aí que eu fui descobrir, né, que não precisava invocar o Senhor, o nome do Senhor, segui-lo, né? Converter do mundo, das coisas que eu fazia de errado, né? Para seguir o manual do fabricante. E o manual do fabricante não tem erro. E queridos, Deus fala com a sua noiva através da palavra, fala através do seu espírito, fala todos os dias. Deus fala e fala. Ele fala para aqueles que estão com os ouvidos do coração abertos para ouvir. Se você começa a justificar e não sei mais o que, pronto, você não vai ouvir. E assim, queridos, eu lembro quando o vovô dizia: Senhor, se tu fez com esse Senhor aí, faz comigo também. Então peça, Senhor,
Mostra para mim. Eu não quero ser enganado. Não quero ser enganado com pregações que venham, como se diz, distorcer a tua verdade. E às vezes, amados, são pregações bonitas, muito bonito, mas tu não sente nada, porque é só a letra. Tu não sente nada, não faz nada, teu coração, tua alma, teu espírito, tu consegue fazer cálculo enquanto tu tá ouvindo a pregação lá, se preocupado lá com as contas que tu tem que pagar. Ai, será que o Grêmio, o Inter, o Flamengo, não sei quem ganhou? Quem será que, qual será, como será? Será que o Brasil, quantas medalhas de ouro o Brasil ganhou? Ai, será que vai dar tempo? Tu entrou, se bobear, tu não sabe nem que louvor cantar e vai embora, não sabe nem qual foi a palavra. Qual foi a palavra? Porque é uma letra rangindo, que nem rodas de trem perto da estação, faz um barulho assim. Então, amados, preste atenção, preste muita atenção, muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. É sério, porque tá cheio de gente aí no YouTube se colocando assim, profeta de não sei do que, apóstolo de não sei da onde, pastor de não sei o que, evangelista. Você pode falar, só que tem uma coisa, você vai dar conta a Deus de tudo que saiu de errado e de certo da sua boca, principalmente aquilo que foi errado, aquilo que gerou morte, aquilo que gerou engano, certo? Então, que nós não venhamos a ser os propagadores, os que anunciam o engano, amém? E vou dizer uma coisa para vocês, viu? Não é fácil, mas é melhor estar do lado de Jesus, do Espírito Santo, do que estar do outro lado. Porque do outro lado, neste engano, todo mundo recebe, ninguém questiona. É impressionante. Só falo de bênção. É impressionante. Eu lembro, amados, que logo a gente se converteu, a gente ia a algum lugar, aí eu via aquelas pessoas assim recebendo palavra. Aí um dia eu fiquei pensando, nossa, eu ouvi uma pessoa dizer, vamos dizer, um profeta lá orando para uma pessoa, dizendo assim: o Senhor te coloca uma capa dourada, ou não sei o que disso, e não sei. Eu pensei, nossa, cor de ouro. Eu pensei, nossa, é um toque de Midas, porque eu fiquei enxergando, a pessoa não conseguia nem se mover, né? Qual é a moral daquilo? Nada. Eu ainda lembro uma vez na igreja de um conhecido nosso, o profeta lá pregando e dizia assim: você aí, ó, o Senhor manda te dizer, não se preocupa, este ano ainda tu vai visitar teus parentes lá no Nordeste, que não sei o que, a pessoa nem se moveu, é contigo mesmo. Ela fez assim: comigo? Sim. Ela nasceu aqui no bairro, nunca saiu do bairro, nunca teve parente em lugar nenhum, toda a família estava aqui. Quem está falando? Porque ela tinha cara de nordestina. Só porque ela tinha cara de... o rostinho de... um preconceito. Gente, que vergonha. Que vergonha. Sabe? E muitas outras mais. Ixi, né? E vou dizer, ó, de norte a sul, de leste a oeste do país, viu? Eu lembro também de uma outra que... em 2001... depois de um congresso que teve de profético, disseram que em 2006, não me lembro mais, que um pastor conhecido no Brasil ia ser o primeiro presidente cristão do Brasil. Eu lembro que na época eu disse assim: nossa, mas quem é esse cara? E o mais engraçado, amados, que tinha 99 profecias dos líderes que vocês todos conhecem internacionalmente, aqui do Brasil, e só havia uma profecia, uma palavra que não mostrava nada, que não era nada disso. E aí era só o pastor João Carlos que dizia: olha, Deus não me mostra nada. Não, são apóstolos, são profetas internacionais. Ele disse: olha, desculpa, mas e olha que o Senhor fala comigo. Né? Então, queridos, preste atenção, muita atenção. E
se nós vamos pegar outro exemplo na Bíblia de engano muito grande, é Elias. Não que Elias fosse enganado, não. Elias, lá com a Jezabel e o marido dela, que eu esqueci o nome, Acabe, né? Olha só, lá o Antigo Testamento, eles tinham uma lei que dizia: não casará, não dará suas filhas em casamento para outros povos, seguidor que segue outros deuses, nem os seus filhos se casarão com essas mulheres, e etc. O que aconteceu? Acabe era quem? Era do povo de Deus. Se casou com quem? Com a filha, uma sacerdotisa de Baal. Sacerdotisa, amados. Não é que a mãe dela era o pai dela, ia obrigada. Não, ela era sacerdotisa. O que aconteceu? Praticamente todo Israel se caiu no engano. E aí ela tinha quantos, vocês lembram? Aquele número exorbitante de profetas de Baal e profetas de Acera, né? Que eram alimentados na mesa de Jezabel. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, eu creio que Deus me deu a graça, então se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também, conforme... Preste atenção em muitos elogios, viu? Eu nunca esqueço, uma vez alguém chegou assim, começou assim, ó: ai, mas aqui pregação, bah, como Deus te usa, e aquilo saía da boca daquela pessoa e eu enxergava como uma gosma assim, ó, vindo, e eu bem assim: Senhor, o fogo do teu Espírito Santo à minha volta, queima tudo isso em nome de Jesus. Por quê? Porque o espírito do engano, de Jezabel, o espírito de feitiçaria, é tudo a mesma coisa, tá? Ele tenta sempre exaltar o homem. Ela vai seduzindo. Nossa, mas hoje, hein, pastor? Bah, que palavra! Olha, eu raramente digo obrigada, nunca digo isso. Sabe por quê? Eu declaro assim: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, porque nós só somos vaso, nós somos vaso, amados. Então, ó, não esqueçam, esse copo aqui está limpo, essa água está limpa, mas se eu botar aqui, ó, 0,02 ml de anil líquido, isso aqui já deixou de ser limpo. Talvez até dê para tomar, mas ele não é mais uma água limpa. E assim vai, a sujeira vai, o engano vai entrando, amados. E se nós olharmos, uma vez eu pedi para o Senhor: Senhor, isso que eu estou falando para vocês, amados, eu posso falar. Eu orei, jejuei muitos anos. Eu pedi: Senhor, me mostra o que está acontecendo dentro da tua igreja. Me mostra o que é isso, Senhor. E o Senhor foi me mostrando. Olha, cada ano eu fazia um tipo de jejum, um ano inteiro. Praticamente todos os dias, durante 7 anos. E o Senhor ia me ensinando e ia me mostrando. E quando o pastor João Carlos Marques vinha para o Rio Grande do Sul, eu sempre que tinha uma oportunidade, eu ia lá e falava para ele: olha só, pastor, assim, assim, assim. Aí ele confirmava ou não, né? E é muito interessante que quando as pessoas vinham com algumas revelações muito fora da casa falar para ele, ele baixava a cabeça, fazia assim: bem, o Senhor é bom, não? E a sua misericórdia dura para sempre. Ele dizia e não falava nada. Com o tempo a gente começamos a aprender, porque muitas vezes aí as pessoas dizem: o senhor pode orar para aquela visão? Senhor, mostre aquilo que é teu. Amém. Amém? Que eu não seja mais enganado, que eu não seja um instrumento de espalhar engano. Eu tinha muito medo disso, amados. Eu sempre dizia: olha, se algum dia, dizia isso na igreja, vocês me verem eu estar fazendo alguma coisa fora da palavra, alguma coisa
totalmente fora, não importa, vocês me falem. Não interessa se eu reclamar, se eu dizer, não, porque não importa, pode falar. Porque eu vou orar e jejuar e Deus vai me mostrar. Então, esse é o parâmetro. Eu entendi que um líder jamais pode deixar de orar e jejuar sempre. Por quê? Porque se ele não orar e não jejuar, as ovelhas as ovelhas do Senhor que ele tem que cuidar vão orar e vão jejuar e Deus vai mostrar para elas. E aí, o que eles vão dizer? O que ele vai dizer para as ovelhas? Ah, isso não é de Deus? Se as ovelhas estão orando, jejuando, se consertando, lendo a Bíblia, pois é. Então, amados, muito cuidado com as seduções, muito cuidado se você está numa igreja, às vezes está precisando lá de um aparelho de som, está precisando de alguma coisa e de repente, né, você falou, daqui a pouco aparecem pessoas assim, ai pastor, ai, mas agora eu vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo, né? Sempre peça para o Senhor, recebo ou não recebo? Né? Por isso que não é bom falar, é bom você dobrar os joelhos e apresentar ao Senhor em silêncio. E o Senhor abençoa, alcança o recurso para ser compradas as coisas, para você não correr risco. E aí o que acontece muitas vezes? Essas pessoas chegam perto dos pastores, começam a fazer isso, fazer aquilo. O pastor pensou em uma pizza, a pizza já chegou, né? O pastor pensou em alguma coisa, já assim, ó, dão. E porque esse espírito faz isso, amados. Ele dá. Sabe o que a gente faz antigamente, né? Lá em Barbacena, lá nos interiores, fazia um caminhozinho de alguma coisa quando queria que um passarinho caísse numa arapuca, numa gaiola, né? Fazia outro, botava uma isca ali para ele, ou que nem faz com os ratos, né? E ele vai lá e pá! É exatamente assim. O bichinho vai indo, vai criando confiança até a hora que como se diz, a arapuca fecha e ele está preso. E é a mesma coisa, queridos, muito cuidado. Eu sempre digo, pecado da igreja, das pessoas, não toca no altar, mas pecado do altar toca em toda a igreja. Por quê? Porque o óleo não sobe do pé para a cabeça. O óleo escorre do alto da cabeça, pela face, a barba de Arão e todas as suas vestes. Amém? Então preste atenção nisso. Preste muita atenção. E se você estiver ouvindo alguma coisa que aquilo não tá testificando no teu espírito, tem alguma coisa que tu não consegue, peça. Espírito Santo, me mostra. Tem alguma coisa errada? O que eu não estou entendendo? E uma vez eu fiz isso. Aliás, várias vezes eu fiz isso. Mas tem uma em especial, foi muito interessante, que eu lembro que uma época o Senhor disse assim, nos colocou num jejum de 40 dias, comendo só pão ázimo, não esse que a gente compra, a gente tinha que fazer. E era um número X, que eu não me lembro mais quantos, se eram 3, se eram 4, não lembro. No final era só um que a gente não aguentava mais. e peixe assado, sem sal, sem tempero, por 40 dias. Mel, azeite de oliva e água. Era mel, azeite de oliva, água, peixe sem tempero e pão ázimo. E assim. E o Senhor mostrava, era muito interessante, mas o que mais me bateu foi quando o Senhor disse assim, eu vos tirarei do engano. E aí me deu uma coisa, eu pensei, não, mas espera aí, Senhor, tirar do engano, mas eu nunca entreguei nenhuma palavra para ninguém sem antes ter orado, jejuado e o Senhor confirmado. E eu fiquei pensando, eu dizia para Michele, mas se o Senhor disse isso, significa que de alguma forma o engano nos alcançou. E aí o que aconteceu?
Claro, a gente entendeu com o tempo que esse engano era esse mover que estava vendo, aquela direção enganosa de coisas, de condução enganosa. Então diziam para a gente e não podia questionar. Mas era engraçado, né? Mas glória a Deus. Então, amados, preste muita atenção, leia a Bíblia, porque se tu não ler, tu é facilmente enganado, porque tu não vai ter lembrança. Vão te dizer que está na Bíblia, mas e aí aonde? Então preste atenção, leiam. A gente precisa saber, sabe? A gente não pode ser enganado. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, peça de Senhor, eu te agradeço pelo teu Santo Espírito. Eu preciso, Senhor, de todos os teus dons espirituais para não andar em engano, Senhor, para não levar ninguém ao engano, para não entregar palavras de morte ao invés de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa ser um vaso de barro usado para a honra. Amém? Essa semana, na quarta-feira ainda, o Senhor me deu a palavra do vaso do Vale dos... Como é que se diz? Isso, do oleiro ali, que falava, eu via, né, você pode ver também, a pessoa fazendo o barro, fazendo o vaso. É um pedaço de barro que ele coloca num local e alguns ficam tipo uns pedal, né? Isso que a gente vê hoje, não sei como é que se faz assim ainda, e a pessoa vai modelando ele. E Jesus, amados, quando nós nos convertemos, nós somos barro, né, que foi colocado nas mãos do Senhor. Quando eu me converto e largo o mundo, largo todas as coisas que eu fazia de errado, eu começo a ser moldado pelas mãos do Senhor. E também mostra que muitas vezes as pessoas não gostam. Ah, não, mas isso, mas até isso, mas aquilo era tão bom e etc, etc. Aí ela quer questionar aquele que está moldando ela e aí aquele se despedaça. Mas enquanto o barro está molhado, o Senhor vai lá, recolhe, pega, amassa e vai de novo. Assim nós somos, amados. Amém? Então que nós possamos ser verdadeiramente vasos. Não com cera, viu? Porque a cera era para dar um brilho. Olha o brilho de novo. Para enganar. Mas tu pega o vaso e coloca na luz. A luz, amado, a luz da palavra mostra aquilo que está quebrado, rachado ou aquilo que é engano. Amém? Deixa eu tomar uma água. E é muito bom, amados, muito bom. Muito bom quando o Senhor fala com a gente. E Ele fala, queridos, Ele te dá direção. Tem gente que diz assim, orem por mim, por isso, por aquilo, meu marido, minha esposa, meu marido é viciado, minha esposa bebe, que a gente ouviu essa semana de uma situação. Amados, orem, modifica, pare e diz, Senhor, sendo tu Deus, que eu creio que é, então, se essa palavra que está escrita aqui ela é verdadeira, então que ela se cumpra na minha vida. Senhor, olha a tua palavra lá, que ela venha se cumprir na minha vida. E o que eu preciso para que essa palavra se cumpra, da minha parte, eu vou fazer. Amém? Eu vou me lavar, eu vou me limpar, eu vou me modificar, né? Então, isso e queridos, Deus faz. E o Senhor me mostrava naquela época lá, que eu não me lembro que ano que foi, desse jejum para sair do engano. Aí o Senhor me mostrou que aquele engano era um sistema, acho que era 2003, 2003, por aí. Era um sistema religioso que estava moda, no momento era moda no Brasil. E
Mas você é novo convertido, nem deu tempo às vezes de ler a Bíblia inteira ainda. Então por isso que eu digo, tenha cuidados. A partir de agora, nós querem colocar alguma coisa, mande para mim. Se eu vou orar, vou ver, vou orar e jejuar. Se for relevante, vou colocar, senão não. Porque senão é lixo e eu não quero, nós não queremos, e eu creio que ninguém, até a pessoa que botou também não quer ser conivente de levar pessoas para o engano. Não. No engano, basta o mundo, certo? E na época o Senhor me mostrava que quando o Espírito Santo de Deus está num local, tem, em primeiro lugar, libertação. Se a pessoa entra acompanhada espiritualmente dentro de um local onde tem o Espírito Santo, haverá manifestação e haverá libertação. Então, tem que haver libertação, tem que haver palavra de correção, tem que haver palavra de esperança. Sabe, a palavra de Deus, ela é viva. E a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Por quê? A profecia é a palavra de Deus. Enquanto nós estamos ali louvando, que aquela música que diz que existe um rio, Senhor, né, que flui do trono de Deus, eu enxerguei a cruz de Cristo vazia e como uma cachoeira caindo assim, porque realmente isso tudo só nos alcançou e é possível através da obra da cruz, amado. Então, que você não aceite as lisonjas de Jezabel, você não precisa de elogio humano, elogio enganador, você não precisa disso. Não precisa. E eu lembro que muitas vezes o pastor recebeu algum elogio, ele disse: eu não vivo de elogios, eu vivo da palavra de Deus, eu vivo pela direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, que nós possamos estar atentos, esteja atento. Preste atenção, que você não venha aceitar as lisonjas, nem os presentes de Jezabel. Porque tu aceitou uma vez, quando tu vê, tu tá preso. E o Espírito Santo, vai diminuindo e vai embora. E nós não queremos, ninguém quer, amados, ser deixados para trás aqui, viu? Eu não quero, eu não vou. Diga aí, eu também não vou. Eu e minha casa, nós não vamos. Amém? Porque estamos orando, estamos jejuando, estamos fazendo corrigindo a nossa vida diariamente. Todos os dias. E eu lembro que, queridos, eu vou contar para vocês que quando eu ouvi, me deu sabe o que me deu? Me deu um desânimo. Olha que eu não sou pessoa para ficar desanimada. Uma irritação. Por quê? Porque eu sempre estou, como se diz, tenho confrontos com esse espírito. Por quê? Deus sabe. Sempre. Então ele sempre tenta, de alguma forma, mandar um engano. Ou por alguém, ou por, sabe? E você precisa confrontar. Porque o espírito de Jezabel, o espírito de feitiçaria, ele tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado. E não adianta, é confronto. E eu vi alguns líderes aí no Brasil que os olhos, amados, os olhos tinham um brilho assim. E eu olhava assim, nossa, aquele brilho escuro, esquisito, aquele troço passava assim. E eu ficava olhando, meu Deus do céu, ninguém tá vendo isso. Como é que pode? Seduzidos, né? Sim. Uma vez nós estávamos orando por umas pessoas. E a minha filha, quando ora, ela fecha os olhos e ora, e é intensa, né? Sinto. Aí eu me lembro que daqui a pouco eu tava orando, né?
por aquele grupo. Daqui a pouco eu olho os olhos delas assim, saiu uma luz escura de cada olho e aquilo se juntava não sei aonde, e eu cutucando ela eu disse para você, não vamos poder orar muito forte aqui não sei onde é que nós vamos resgatar essas pessoas depois. Eu disse, isso aí está muito parecido com pessoas que tiveram envolvimento com satanismo, com coisas assim, né? E não foi muito diferente, não. Elas foram enganadas por um pastor satanista. E foi através do espírito de sedução de gente, era impressionante. Impressionante. Eu tive que chamar a atenção daquelas pessoas, daqueles esposos, daquelas esposas. Eu dizia assim, gente, o que é isso? Isso não é bíblico. Isso não existe. Como é que vocês permitiram isso? Coisas absurdas. Então eu reconheço, eu reconheço pela misericórdia de Deus esse espírito de engano e feitiçaria. Reconheço. E depois daquele jejum, sim. parece que nunca, graças a Deus, o engano não conseguiu mais bater a porta. Não. Né? Depois do jejum. Sim, realmente, não tínhamos mais, tipo assim, é muito engraçado que uma das fontes, né, que veio, que onde o Senhor assim me mostrou, eu recebi uma palavra e tinha uma coisa naquela palavra que não soava bem, e eu não consegui compreender na hora, né, e eu assim, ai Senhor, me revela, Espírito Santo, o que há de errado, tem alguma coisa errada, mas o meu espírito está aflito, mas eu não consigo discernir o que é, mas o que é? E eu nunca vou esquecer, amados, o Senhor assim para mim, como é que é? Uma semente de uva. Não, como é que a gente chama? É uva, videira, videira é uva, né? Isso. Dá o quê? O que a videira dá? Uva. Não, parreira. Uva. E um pé de oliveira dá o quê? Azeitonas. Né? Um pé de laranja dá o quê? Uma laranjeira dá o quê? Laranjas. Um pé de pêssego dá o quê? Pessegueiro dá dá pêssego. E aí, na hora, o Senhor fez essa pergunta para mim, e eu fui respondendo aqui no meu pensamento, e na hora veio o versículo lá, como diz assim, saltou da Bíblia, né, onde diz lá em Gênesis que os frutos serão segundo a sua semente, as suas espécies. Tu não vai plantar pepino e colher laranja, jamais, nunca. E eu, Senhor, obrigado. E o muito engraçado que eu adorei o Senhor. Senhor, muito obrigado, sabe? Por me mostrar aquilo que eu percebia que tinha algo de errado, mas não sabia o que era. Porque eram tantas palavras, eram tantas coisas escritas, era tanta asneira. Tinha 2, 3 palavras que eram bíblicas, mas uma direção errada, uma direção enganosa. E se eu tivesse ido fazer aquele trem todo lá? Tá ferrado, né? E olha, amados, meu Deus, eu poderia contar muitas coisas aqui. E eu quero dizer para vocês, então, eu sei do que estou falando. Então, amados, leiam a Bíblia. Pede para o Espírito Santo, para o Senhor te dar entendimento, discernimento, revelação da palavra dele através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus e nos ensina a verdade. O Senhor deixou ele para nos ensinar, para nos conduzir. Ele é o amigo do noivo, então ele não quer jamais vai contra a palavra de Deus, jamais vai mandar você fazer coisas que vão contra a palavra de Deus, porque Deus, eu sempre digo, Deus não modifica a palavra dele por causa dos meus lindos olhos azuis que eu nem tenho, viu? Deus não muda, não modifica. É isso aí. Então, queridos, é isso.
Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus Pai é soberano. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, de engano, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o detalhe, amados. Anotem, circulem aí. Versículo 14, vamos ler de novo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outros e levados ao redor por todo vento de doutrina, por todo ensino de demônio, por todo engano, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Atenção, queridos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A santidade cristã é oposta à dissolução. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, olha só, amados, você não pode andar segundo os teus próprios pensamentos. Os meus pensamentos têm que ser, como se diz, rastreado, purificado pelos ensinos do Senhor, senão eu corro o risco de ter pensamentos do mundo, seguir outros ventos de doutrina, obscurecidos de entendimento. Vou ler de novo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração.
os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, queridos, o engano tem concupiscências. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e nos revivais do novo homem, nos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Verdade com letra maiúscula, a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Eu fico pensando, amados, tantas palavras, tantos ensinos enganosos. O Espírito Santo se entristece. E interessante que hoje ainda, de manhã eu estava de folga, aí eu estava ali fazendo umas podas nas roseiras e replantando umas lavandas. Eu lembrei de alfazema, não é, a gente chama de lavanda, né? Ou é a mesma coisa, sei lá. E eu fiquei pensando o seguinte, que Jesus teve 12 apóstolos. E a gente lê aqui nos evangelhos que ele tinha 70 que foram à frente anunciando que Jesus estava chegando, os apóstolos iam com ele e depois os outros 70. Então quer dizer que eles tinham um caminhão de gente que eram seguidores, anunciadores do evangelho, anunciadores das boas novas, né? Eles iam na frente anunciando, vamos dizer, os alto-falantes, né? E depois chegava Jesus com seus apóstolos e tinha mais os outros 70. Devia ser aqueles que ficavam ensinando. Isso, segundo eu, por mim próprio, tá? Isso não é revelação, não está escrito isso. Só dos outros 70. Dos 12 e mais os 70 que foram à frente e os outros 70. Glória a Deus. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. E é interessante, amados, que o Senhor me lembrou, que eu entendi assim, que assim como eu fiquei chateado, muito chateado com aqueles monte de asneira no canal, como sendo, comparando, vamos dizer assim, ó, aquele tipo de como é que a gente chama, de live, de áudio, com tanto engano, jamais vai poder ser comparado com os ensinos que Jesus nos deu através do pastor João Carlos. Não tem como comparar. Jamais. E eu fiquei me lembrando daí dos apóstolos de Jesus, né? De Judas, porque se nós lermos lá, a gente vai ver que numa das vezes que Jesus mandou, enviou eles de 2 a 2, lembram? Eles voltaram felizes, porque os demônios eram sujeitos, os demônios nos foram sujeitos em teu nome. Os mortos foram ressuscitados em teu nome. Inclusive Judas estava junto. Né? Não se esqueçam disso. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, né, se eu estava lá chateada
com aquelas publicações lá que jamais serão comparáveis, nunca. Não tem, é 0,0 não sei quanto lá, né? Não se compara com o ministério, com as coisas, né, com os frutos, amados, que ainda continuam. Porque aquilo que é feito no nome de Jesus é vivo, eficaz e tem continuidade. Porque as sementes, amados, as sementes frutificam. As sementes germinam e frutificam. E frutos de excelência que não é com qualquer ventinho que elas vão cair, não. Perseveram, amados, perseverem. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aqui tem um título, tá? O fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, eu lembro que quando tínhamos retiro com o pastor João Carlos, quem levantava cedo, porque ele acordava às 6 da manhã, os que chegavam, eu lembro, o primeiro retiro que eu fui com o pastor, onde estava o pastor João, foi na cidade de Nova Petrópolis, então eu acordava cedo, e ele já estava cedinho lá sentadinho, assobiando, então a gente já levantava, sentava lá e ficava aprendendo, ouvindo os testemunhos de cura, de libertação, das palavras dos mortos que tinham ressuscitado, das coisas tremendas que Deus fazia, algo, amados, assim, ó, tu ficava assim, né, a gente ficava ali bebendo, sabe, querendo mais, né, com fome e sede de aprender e dizer, Senhor, eu também quero, eu creio que isso é possível, também eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, né, então, e aí eu no café da manhã, era uma disputa para sentar, né? Todo mundo queria sentar em volta deles, daí eles sentavam e depois outros que tinham tomado café ficavam em volta, né? E eu nunca esqueço uma vez, daí já foi na cidade de Gramado, que depois do almoço, a gente, todo mundo compartilhando, falando, era umas algazarras de todo mundo falando, né? Crente falando, contando bênção, uma coisa tremenda. Aí daqui a pouco a gente foi sentar perto dele, aliás, à medida que as pessoas tinham suas perguntas respondidas, elas iam levantando. E aí ia chegando outras pessoas, né? Aí eu lembro que naquele dia ele disse assim, o Espírito Santo disse para mim, presta atenção àqueles que vão vir até a ti. Preste atenção àqueles que vão chegar até ti, vão ficar aqui. Eu vou contar que não foram muitos. Mas lembra por que o Senhor mandou ele prestar atenção? Porque aqueles eram separados. Ah, sim. A noiva que ia subir com Jesus. Sim, é. Então, queridos, que aqueles eram separados. Quem era a noiva? Lembrei. Jesus ia mostrar para ele quem era a noiva, né? Naquele lugar. Então foi muito tremendo, amados. Foi muito tremendo. Jesus se manifestou, lembra? Sim, eu lembro que eu ouvindo ele, mais pessoas estavam ali junto, né? E as lágrimas escorriam, mas não era pela voz dele, é pela presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, que era muito grande. Lembra que ele falou? Vocês estão sentindo? Sim, lembro. Jesus está aqui. Então, queridos, isso é algo muito tremendo. E isso, amados, não era só para o pastor João. É para todos aqueles que crêem e buscam, amados. Eu creio e nós buscamos, porque nós cremos naquilo que está escrito, amados. Eu creio. Você também. Amém. Amém? Então, seguindo.
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados, aqueles que não têm o Senhor são filhos da desobediência, e o juízo e as contas serão acertadas. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora éreis trevas. É verdade, no passado nós éramos trevas, porém agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não ande mais como andavam antes, amados. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém? Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou reprovando, certo? Estou reprovando quase que 90 ponto alguma coisa daquele vídeo e daquele áudio que foi colocado no grupo, amados. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Amados, nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós aprendemos muito, temos acesso a muito ensino, então não podemos andar de qualquer jeito. Não podemos mais andar como lá quando nós recém nos convertemos, amados. Nós temos que andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Amados, é só ver, as pessoas começam a tomar uma cervejinha, daqui a pouco já estão discutindo, daqui a pouco estão brigando, e o resto tudo vocês já sabem. Às vezes os maridos chegam em casa, já brigam, batem na mulher, batem nos filhos, no outro dia nem se lembra disso. Então, não vos embriagueis com vinho. Não esqueçam disso. Mas, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, amados, cânticos espirituais. Olha que tremendo. Porque realmente, amados, eu vou contar para vocês, é algo muito extraordinário, porque o Senhor nos dá a interpretação daquilo que Ele está falando, mas muitas vezes a gente sente que é o nosso espírito engrandecendo o nome do Senhor, e é muito lindo. Essa interpretação, na realidade, a gente tem a curiosidade, mas aquele louvor da nossa alma, do nosso espírito, é para o Senhor. Amém? Então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, então, queridos? Glória a Deus. Não esqueçam, em Filipenses 3, versículo 17, fala assim, aqui tem um título chamado Os Inimigos da Cruz de Cristo. Irmãos, sedes imitadores meus. Olha só, Paulo sabia, como ele diz, eu sei em quem tenho crido, né? Estou bem certo que é poderoso para guardar e... O meu tesouro. Qual é o meu tesouro, querido? Qual é o teu tesouro?
a alma, o espírito. Sabe, o meu maior tesouro é ter o Espírito Santo aqui, amados. Então, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu fiquei pensando nisso aqui, amados. Só se preocupa com as coisas terrenas. Tu gravar um vídeo para dar explicação de como tu te comportar aqui depois que a noiva subir, quem sabe você fale, escreva, coloque um áudio, escreva, peça ao Senhor revelação de como se manter no Espírito Santo, em santidade, para subir. Porque olha, eu acho assim, de uma arrogância terrível, sabe? É uma oposição à pessoa de Jesus. Alguém dizer isso é como se estivesse se opondo a Deus, se opondo à obra da cruz, como se a obra da cruz não fosse completa, se pudesse ser modificada. Não pode. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, amado, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim. Amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Então, olha, se alguém vem te dizer assim, ó, você está lá, ai, Jesus está voltando, e algum irmão lá cheio de Deus vem dizer assim, olha, mas os apóstolos também, eles pensavam que Jesus estava voltando também, a gente ouve isso, né? Mas o dia, amado, se tu atravessar a rua e vir um carro a 1000 e te atropelar e você morrer, o teu dia já findou. E aí? Então o dia e a hora ninguém sabe, Deus o sabe, e Deus também não fará nada na terra sem antes mostrar aos seus servos os profetas. Nós temos algumas, eu lembro que o vovô nos falou algumas revelações a respeito das coisas que antecederia o arrebatamento, mas ele falou uma tão impressionante, mas o mais impressionante foi que ele disse assim, ó, as pessoas não vão acreditar. Eu disse, meu Deus do céu. Meu Deus. Então, e de agora em diante, amados, cada dia mais o endurecimento da fé, de entendimento, a gente percebe isso, as pessoas perdendo a fé, aceitando um monte de lixo, né, como verdades, achando mais fácil. Não, amados, não. Não distorça, não aceite palavra não bíblica. Se alguém te vir orar por ti lá, te dar uma profecia daquelas assim, eu aprendi com uma pastora amiga, um casal de amigos muito querido, que disse assim, se essa profecia vem de Deus, ela vai se cumprir. Não sendo, já está cancelado em nome de Jesus. Não interessava quem era o portador se era doutor fulano, apóstolo ciclano, não interessa. Profeta Beltrano, não interessa. E tá certo. Tá certo. E amados, tem coisas que a gente não compreende, mas a gente pede, Espírito Santo, me mostra, me ensina, me diz, me mostra. Eu não quero repetir o que fulano falou. Eu quero falar aquilo que o Senhor falou a mim, aquilo que o Senhor me deu entendimento. Amém, amados? Amém.
Então, queridos, eu não posso me omitir, eu tenho que falar a verdade, né? Eu sempre digo, Senhor, me ajuda para sempre falar a verdade, sempre corrigir o que precisa ser corrigido, porque eu não quero, assim como eu não quero ser enganado, eu não quero que ninguém seja enganado por qualquer coisa que eu possa falar, eu creio que nunca falei, né? Mas também que eu alerte. Amém, amados? Então, vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Agora, Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, por todo o áudio, por todo vídeo, por tudo que nós possamos ter recebido, que nós não vigiamos, não oramos, não ouvimos e passamos adiante como sendo verdade, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos perdão em nome de Jesus, amarramos todo espírito de feitiçaria, de sedução, de encantamento, sejam todos quebrados, cancelados, levados para o abismo em nome de Jesus. Senhor, eu peço perdão, nós pedimos perdão por todo elogio que nós recebemos, que possa ter vindo desse espírito maligno, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Elogio, Senhor, nós damos a Ti, Senhor. A Ti, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, porque nós, Senhor, não éramos nada, Senhor, nós talvez nem para fogueira servíamos, Senhor. Senhor, Tu nos compraste por um preço inigualável, inimaginável, Senhor, por um alto preço. E muitos têm se emporcalhado na lama deste mundo, nos enganos, quando nós temos, Senhor, que mergulhar, usar, Senhor, todos os benefícios da Tua morte, do Teu sangue que verteu naquela cruz. Senhor, nós recolhemos, nós cancelamos toda profecia que não veio de Ti, Senhor, que veio de homens, que veio de espíritos malignos, de engano. Nós quebramos, cancelamos, recolhemos no reino espiritual e lançamos na cruz de Cristo em nome de Jesus. Declaramos cancelado, declaramos a Tua verdade, Senhor, que através da obra da cruz todos os meus pecados me foram perdoados, me são perdoados até o último dia, até o último fôlego de vida que eu estiver aqui neste planeta. Senhor, eu recebo o Teu perdão. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, discernimento, revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo, e grava a Tua palavra nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra Ti, em nome de Jesus. Guarda, guia, nos proteja, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos em Cristo. Aqui estão as ovelhas, Senhor, do Teu pastoreio. Oh, Senhor, nós Te louvamos e bendizemos ao Teu nome, glorioso Deus. Toda a honra e toda a glória é somente a Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela Tua advertência. Obrigada, Senhor. Pinga o Teu colírio nos nossos olhos, para nós não enxergar, não termos catarata espiritual. Corrige o foco da nossa visão. Abre nossos olhos, a nossa visão espiritual, do mundo espiritual positivo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Boa noite a todos, que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. A minha filha está com o dedinho levantado. A Eliana Palmeira está completando 10 anos de casamento hoje. Ela pediu uma oração para que Deus renove o casamento em nome de Jesus. Como é que é o nome? Eliana Palmeira. Pai querido, em nome de Jesus, queremos apresentar a Eliane Palmeira
Oi? Eliana, perdão, querida. O seu esposo, todos os seus familiares e todos os casais, os irmãos que aqui estão, que estão assistindo. Senhor, eu peço que tu venha, Senhor, renovar essa aliança, Senhor. Esse pacto de aliança que eles fizeram lá, Senhor, diante de ti. Que seja, Senhor, uma família abençoada, um casal abençoado, que o coração do seu esposo esteja voltado para a sua esposa e da sua esposa para o seu esposo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-os tremendamente e todos os seus familiares para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? amém. Bom fim de semana a todos, queridos. Fiquem na paz do Senhor.